Muito bem, meus parceiros, então seguindo os conteúdos de química aí, certo? Essa sequência de aulas aí serão sobre funções inorgânicas, sendo que foram divididas as aulas, né, em vários vídeos para não ficar algo tão cansativo por vídeo. E em cada aula eu vou tentar mostrar essa visão geral, né, para você que está precisando aí de fazer alguma prova, tá com dúvida assim, você já tem uma noção assim do que vai ter no vídeo para você não, sei lá, não perder teu tempo também, certo? Então aqui, nessa primeira aula introdutória de funções inorgânicas, nós falaremos os seguintes assuntos. Primeiro, as áreas da química, que a química é dividida em 5 áreas, né? E cada uma dessas áreas tem um objeto de estudo diferente. Falaremos rapidamente sobre isso. O que são funções inorgânicas, o que é uma função química, certo? Como define-se, né? De uma maneira bem simples. Falaremos também sobre a definição de eletrólitos e não eletrólitos. Beleza? Tem muito a ver com o que a gente vai estudar. Depois, nós vamos entrar provavelmente assim nas funções inorgânicas, sendo que a primeira que nós vamos estudar aqui é a função ácido, certo? E nesse caso nós trabalharemos muito com o conceito de ácidos, conforme um cientista sueco, que foi um dos precursores desse estudo aí, chamado de Arrhenius. E depois nós falaremos sobre as classificações de ácidos. Tem várias formas de classificar, assim, quanto à força de um ácido, dependendo de quem está ali. Tem na fórmula desse ácido, tem maneira de classificar também conforme alguns íons que eles liberam também, dependendo da quantidade de íons que ele libera. Então tem umas formas bem bacanas de que podem cair assim alguma questão, principalmente um vestibular desses mais concorridos aí no Brasil, né? E é bom estar esperto porque talvez assim pode parecer coisa boba, mas pode parecer uma questão e qualquer questão que você acerte pode te ajudar lá no resultado final, né? Então é bom tentar entender o máximo possível aqui para não ser pego de surpresa, beleza? Então essa é a visão geral da aula. Agora a gente vai começar a entrar necessariamente no conteúdo aí, beleza? Eu vou trocar folha e a gente já volta. Tudo bem, meus parceiros? Então, conforme mostrado aí na visão geral da aula apresentada anteriormente, agora vamos começar o assunto aqui, né? Iniciando aqui então falando sobre as áreas da química. Muito bem. A química é dividida basicamente em 5 áreas. Então vamos lá. Primeira, química analítica. Química orgânica. Química inorgânica. Físico-química. E a bioquímica. Muito bem. A química analítica, só falando rapidamente aqui, a química analítica ela é responsável por pegar uma amostra, basicamente, e você analisar o que tem e quanto tem de alguma determinada substância nela, certo? A química analítica se divide em duas partes, a qualitativa e a quantitativa. A química analítica qualitativa, ela consiste basicamente em você pegar uma amostra e saber o que tem. A química analítica quantitativa é você saber o quanto tem de uma determinada substância em uma determinada amostra. Química orgânica, ela foca os estudos em compostos que possuem cadeias carbônicas, certo? O carbono ele possui 4 ligações e ele tem a propriedade de poder se ligar uns aos outros, assim, fazer grandes cadeias de carbono, um ligadinho do lado do outro. A química orgânica foca seus estudos em substâncias desse tipo. A química inorgânica ela foca nos estudos de compostos que não possuem cadeias carbônicas. A físico-química ela se foca no estudo de processos físicos, fenômenos ou processos físicos, relacionados a processos químicos. Então, por exemplo, você pega uma reação que libera energia, como se fosse como uma combustão, ou você faz uma reação química ali que você consegue produzir energia elétrica. Bioquímica é basicamente o estudo da química presente em organismos vivos, tá? Isso aqui envolve muito química orgânica e inorgânica, certo? E a bioquímica. Mas então tá, o nosso foco aqui é química inorgânica, aqui nesse momento, certo? Nós vamos começar estudando então as funções inorgânicas, tá? Mas o que são funções inorgânicas? Funções inorgânicas nada mais são que
você conseguir classificar substâncias inorgânicas de acordo com as suas fórmulas e propriedades químicas também, certo? Então assim, tem vários tipos de funções, cada função tem suas propriedades, esse é o padrão de fórmula. E é interessante que a gente sabe caracterizar, porque, por exemplo, se cair numa questão ali para você classificar a substância conforme a função que ela possui, somente pela fórmula, é possível. E conforme eu já falei, se você acertar uma questão ali a mais, ali pode te ajudar bastante no resultado final. Outra coisa, se você compra uma determinada substância ali numa loja lá no mercado, que seja, talvez tenha alguma substância inorgânica no meio, você pode ter noção do que essa substância faz. Se você tem que ter algum cuidado aí para evitar um acidente, alguma medida de protetiva contra você, para não gerar algum dano a você ou outra pessoa, certo? Então é interessante que a gente estude esse tipo de substância aqui, porque muitas delas estão presentes no nosso dia a dia. Tá? Muito bem, falando de funções inorgânicas aqui, é importante a gente definir o que? O conceito de eletrólitos e não eletrólitos. Muito bem, qual é a definição de cada um deles? Basicamente, eletrólitos são substâncias que, quando você joga em água, eles conduzem corrente elétrica. Então assim, que tipo de substâncias são essas? Alguns exemplos, tá? Eu vou mostrar aqui. NaCl é um bom exemplo, talvez o mais conhecido. HNO3 é uma outra substância também que, se você jogar na água, vai conduzir corrente elétrica. Mas tá, o que eu quero dizer com condução de corrente elétrica? Se eu tiver um circuito elétrico ali, eu cortar os fios, desencapar eles, colocar numa mistura com água e, por exemplo, sal de cozinha, essa mistura água e sal de cozinha pode servir como fio condutor. Então a corrente elétrica passa por ali e continua seu percurso no circuito, certo? O que é importante a gente saber aqui? Que para ser um eletrólito, uma substância tem que liberar íons na água. Isso é muito importante. Íons, só lembrando, são átomos ou moléculas que possuem carga positiva ou negativa. Quando você tem íons ali na água, isso permite o que? Movimentação eletrônica. Corrente elétrica, que é basicamente os elétrons se movimentando de uma maneira ordenada. Então, se você tiver íons, você favorece, você joga basicamente um tapete vermelho para os elétrons passarem, certo? Muito bem, o que são os não eletrólitos? Não eletrólitos são substâncias que se podem misturar com água, mas não conduzem corrente elétrica, certo? Um bom exemplo, açúcar, talvez o mais conhecido, tá? No caso, ele não libera íons em água. Não libera íons em H2água. Beleza? Muito bem. Então, só lembrando, eletrólitos conduzem em água, tá? Quando você monta essa mistura água mais um eletrólito, você tem uma solução eletrolítica. Não vou escrever aqui porque acho que não vale a pena. E quando você mistura um não eletrólito com água, você tem uma solução não eletrolítica. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos começar a falar agora das funções inorgânicas, sendo que a primeira delas aqui é os conhecidos ácidos. Muito bem. Quem são os ácidos? Então, muitas vezes, se você pergunta para alguém assim, as pessoas pensam que aquela geleca verde que o alien tem no lugar do sangue, que espirra na cara de alguém ali e derrete eternamente, certo? Não, tá? Ácidos muitas vezes são muito mais sutis que isso, como é apresentado muitas vezes na ficção científica ou alguns filmes, tá? Mas possui algumas propriedades em comum do que é retratado às vezes no cinema, beleza? Um dos estudiosos assim, que mais abordou o estudo desses ácidos aí foi um cara chamado Svante August Arrhenius. Esse cara era sueco, tá? Vocês vão ver somente o sobrenome dele aqui, o Arrhenius, tá? E o que esse cara descobriu? Que ácidos são substâncias que liberam
o íon H+ em solução aquosa. Ah, mas o que é solução aquosa? Está misturado em água, então ácidos, então solução aquosa. Ácidos, quando você joga na água, eles liberam esse íon aqui em comum, que é o H+, nesse caso é um cálcio. Tá? Todos os ácidos liberam isso em água, beleza? Muito bem. Outra coisa que é importante falar dos ácidos aqui são azedos. Tá? Teve gente que experimentou isso aí para poder falar, certo? E são corrosivos também, que isso eu acho que é a característica mais comum, mais conhecida por todos aí, certo? Muito bem. Se os ácidos liberam esse íon H+ em solução aquosa, provavelmente eles têm que ter hidrogênio na forma. E isso é bem verdade, tá? Todos os ácidos possuem, no início de sua fórmula, o átomo de hidrogênio. Alguns exemplos de ácidos aqui: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, H2S, HCN, H3PO4 e etc. Tá? Tem vários ácidos aí, a gente vai estudar depois na medida que vai passando a aula aí. Certo? Mas todos eles possuem em comum o hidrogênio no início da forma. Como que a gente representa essa propriedade que libera íon em solução aquosa? Então eu vou usar uma representação de uma reação química, tá? Vou pegar o primeiro exemplo, o HCl. Vamos dar uma flechinha aqui. Aqui eu coloco água, tá? Não necessariamente tem que aparecer aqui, mas eu acho legal colocar isso aqui. O que significa tudo isso que eu estou representando? O HCl aqui é meu reagente, então é como se fosse meu ingrediente da reação. Reagente. Essa flechinha significa forma alguma coisa, certo? Essa água aqui em cima significa que esse HCl está em meio aquoso, misturado em água, beleza? Muito bem. O que vai acontecer então? Esse H vai se separar do Cl, só que ele vai ficar com carga positiva, H+. Mas, o que eu tenho que ter depois? O que sobrou aqui? O Cl. Cl agora com carga negativa. Vejam que a soma de uma carga positiva e uma carga negativa vai anular e vai formar uma molécula neutra, certo? E isso é bem importante, que ele não fique sobrando cargas aqui na reação, beleza? Nunca coloque um igual aqui. Se você colocar igual, vai dar aquele conceito de matemática assim, de igualdade. Não é. O que significa essa representação? Que HCl em meio aquoso forma H+ mais Cl-, ok? Esses caras que são formados aqui na reação são chamados de produtos de uma reação, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um bolo ali, quem são os reagentes, quem são os produtos? Reagentes é farinha, ovo, leite, os ingredientes da tua reação ali, certo? Nutella, se você coloca Nutella também, sei lá. O produto final de um bolo é o bolo propriamente dito, beleza? Muito bem, vou mostrar mais alguns exemplos aqui. HNO3, vou jogar ele na água, vai liberar obrigatoriamente H+. O que sobrou? Sobrou NO3 e vai ficar NO3, carga negativa. Carga negativa mais positiva se anulam e pula, certo? Outro exemplo aqui, H2SO4. Vou jogar em água. Agora tem um probleminha aqui. O H2SO4 possui 2 hidrogênios, então na hora de liberar H+, você pode liberar 2H+. Mais SO4, que sobrou aqui, né? Se tem duas cargas positivas, aqui tem que ter duas cargas negativas, beleza? Eu posso fazer também com H3PO4, vai liberar 3H+, assim vai, tá? Então, esse processo a gente pode chamar de duas formas, depende muito do material que você está pesquisando, e pode se chamar de dissociação ou ionização. Depende do material que você pesquisa. Alguns livros eles trazem como dissociação em meio aquoso, outros ionização em meio aquoso. Tanto faz, tá? O importante é você saber que
ácido, jogo na água, virou H+. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos trabalhar agora as classificações de ácidos. Primeira classificação vai levar em consideração a presença ou não de oxigênio. Aqui nós temos duas classificações. Nós temos os oxiácidos e os hidrácidos. Os oxiácidos possuem oxigênio. Os hidrácidos não possuem oxigênio. Beleza? Então, exemplos de oxiácidos: HNO3, H2SO4, H3PO4 são bons exemplos. Hidrácidos: HCl, HBr, H2S, HCl, assim vai. Beleza? Acho que não tem muito segredo. Próxima classificação: quanto ao número de H ionizáveis. Então nós temos aqui dependendo do número de hidrogênios que esse ácido libera, ele vai ter uma classificação diferente, tá? É de muito difícil cair essa classificação, uma prova, assim, é bom saber. Primeiro caso, os monoácidos. Monoácidos, por que eles são chamados assim? Porque eles liberam um H+ somente, certo? Então, exemplos: HCl é um monoácido, HNO3 é um monoácido, HBr é um monoácido, HCl é um monoácido, beleza? Outros exemplos: diácidos. Diácidos que são os ácidos que liberam 2H+. Um bom exemplo, H2SO4. Triácidos agora, seguindo a mesma lógica, liberam 3H+. E um bom exemplo, H3PO4, certo? Então vamos lá. H3PO4, ele vai liberar então 3H+, mais PO4, 3 cargas positivas, tem que ter 3 cargas negativas, certo? Agora pergunta assim, o H3PO3, o que vai acontecer? Ele vai liberar, ele é um triácido também? Vejam bem, o H3PO4, a estrutura dele é a seguinte: fósforo átomo central, vou ter então uma ligação dupla com oxigênio, OH, 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 certo? 3 hidrogênios, 3 oxigênios aqui, mais um 4, um fósforo, beleza? Os hidrogênios que são ionizáveis estão ligados diretamente com o oxigênio. Por quê? Vejam bem, se o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele é muito ciumento pelos elétrons dessa ligação com o hidrogênio, certo? Então, como ele puxa os elétrons muito para ele, assim, ele pode puxar tantos elétrons que pode fazer o hidrogênio ficar sem elétron nenhum, digamos assim, e poder sair livremente, assim, na forma de H+, beleza? Lembrando que aqui tem uma ligação simples, covalente, entre oxigênio e hidrogênio, certo? Então, um requisito aqui que o hidrogênio que é ionizável ele tem que estar ligado ao oxigênio, beleza? No H3PO3, a estrutura ela é a seguinte. Então, você tem o fósforo. Aqui, só lembrando a geometria disso aqui é tetraédrica. Tá? Não vai influenciar muita coisa. Muito bem. Aqui no fósforo, no H3PO3, eu terei então fósforo, fazendo uma ligação dupla com oxigênio. OH, OH,
H. Qual que é o problema que eu encontrei agora? Eu tenho uma ligação dupla com o oxigênio aqui, OH, dois hidrogênios que são ionizáveis, mas eu tenho esse hidrogênio ligado diretamente ao fósforo. Esse hidrogênio ionizável, não. Então, não é ionizável. Certo? Então, o que acontece? Esse H3PO3 ele não é um triácido, ele é um diácido. Porque isso libera 2H+, certo? Como é que ele liberaria então? 2H+, mais HPO3, duas cargas positivas, duas cargas negativas. Belezinha? Muito bem, tem mais um pouco aqui, eu vou ter que trocar a folha, já volto. Muito bem, então, folha trocada, agora tá de boa. Só lembrando assim, então, quando você tem aquela questão monoácido, diácido, triácido, assim, são poucas exceções, tá? O H3PO3, então, ele parece um triácido, mas ele se trata então de um diácido porque só tem apenas dois hidrogênios ionizáveis, beleza? Muito bem, não precisa se preocupar muito com isso, não, porque dificilmente fica caindo esse daí, tá? Mas é bom ficar esperto, assim, porque são poucas exceções, a gente vai trabalhar coisa mais pra frente, assim. Até nos vídeos que eu for fazer exercício, quero ver se eu encontro alguma questão que aborda necessariamente essa questão de ácido, triácido, assim, né? Só para não evitar que vocês caiam em pegadinha assim no vestibular ou uma prova, coisa do tipo, beleza? Muito bem. Continuando então a nossa classificação. Quanto à força. Nós temos duas formas, tá? Primeira forma de classificação. Analisar o alfa. O que é esse alfa aqui? Ele é basicamente grau de ionização. Ionização. Muito bem. O que significa esse alfa aqui, então, esse grau de ionização? Basicamente, pode ser resumido em uma forma. Esse aqui, alfa, aqui, é basicamente o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Como isso aqui geralmente é uma porcentagem, multiplica por 100, tá tudo certo, beleza? Como é que você vai saber se um ácido é forte, um ácido é fraco, coisa do tipo? Então, basicamente é o seguinte: se o alfa for maior que 50%, isso aqui é considerado um ácido forte. Se o alfa ele estiver entre 5%, 50% ali, ele é moderado. Beleza? E se o alfa for menor que 5%, ele é um ácido fraco. Tá, mas como é que funciona isso aqui? Nem todo ácido vai liberar todos os H+? É muito difícil, tá? Por exemplo, se você tiver 100 moléculas em determinado ácido que tem um alfa de 90, quer dizer que cada 100 moléculas dele dissolvidas, somente 90 vão liberar o H+. Então, só para saber assim que eu desconheço realmente se algum ácido que tenha 100% das moléculas ionizadas. Alguns chegam muito próximo, mas 100% realmente eu não lembro de cabeça, tá? Vou mostrar aqui alguns ácidos, quais são os seus valores de alfa, para ter uma noção. Nesse assunto aqui, se for cair uma prova desse assunto de funções orgânicas, dificilmente vai pedir para calcular o alfa aqui, tá? Lá em equilíbrio químico, terão situações que a gente vai abordar esse alfa de novo, tá? De uma forma mais numérica, mas isso aí fica mais para frente, ok? Então, alguns exemplos aqui. O HNO3, esse cara aqui é um ácido bem forte. Ele possui um alfa de 92%. O que significa? A cada 100 moléculas de HNO3 que estão dissolvidas, 92 são ionizadas. Então se libera muito H+ na solução, tá? O H2SO4 não é tão forte, 61%.
ok? O HF, aquele ácido utilizado pelo Walter White no Breaking Bad, para dissolver o corpo do maluco lá, 8,5%. Opa, esqueci de colocar o alfa. Beleza. Esse é outro ácido aqui, um ácido bem fraquinho agora, 0,076% valor de alfa. Então assim, aqui tem dois ácidos fortes, um ácido moderado e um ácido fraco. Tem tabela para todos os ácidos aí conhecidos, mas não é o foco aqui, só para você saber como você consegue classificar um ácido pela força dele, verificando esse valor de alfa. Beleza? Muito bem. Tem outra forma de classificação ainda, tá? Outra forma de classificação relacionada à força aqui, que é uma forma mais, assim, gambiarrenta, certo? Ah, eu não tenho tabela, só pela fórmula dá para ter uma noção se é forte ou fraco? Sim. Segunda forma. Vamos lá. Primeiro, para oxiácidos. Quer saber se um oxiácido é forte, fraco ou médio aí? Faz o seguinte, olha a fórmula dele. A fórmula de um oxiácido sempre consiste em uma quantidade de hidrogênios, com X, um elemento que geralmente é um não metal, o oxigênio, a quantidade de Y dele aqui, certo? Então você vai fazer o seguinte, pega o valor do número de oxigênios que tem na fórmula, menos o número de hidrogênios na fórmula. Se esse valor for maior ou igual a 2, esse aqui é um ácido forte. Se esse valor for igual a 1, ele é moderado. Se for menor que 1, fraco. Beleza? Então, alguns livros assim, não trabalham com esse conceito moderado, eles trabalham somente com forte ou fraco. Então, se dependendo do caso aí, se não tiver moderado em alguma opção de questão ali, se verificar esse resultado, se só tiver fraco, considera como fraco mesmo, tá? Não tem problema. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o H2SO4, tem 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 2. 2 ou mais é forte, então ele é um ácido forte. Tá? Outro exemplo, HCl4, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3, bem forte, esse aqui realmente é um ácido bem porreta. HBrO, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio, 0, menor que 1 é fraco, assim vai, tá? Isso para oxiácido. Para hidrácidos, aí não tem muita regrinha, tá? É mais um decoreba mesmo. Então, para hidrácidos aqui, para nível de ensino médio, tem 3 hidrácidos que são fortes: HCl, HBr, HI. Todos halogênios, menos o flúor, que não é considerado forte. Tá? Esses 3 são fortes. O HF, em alguns livros, trabalha como moderado. Tá? Mas isso depende muito do material que você está buscando de informação, tá? Às vezes eles dizem que ele é fraco mesmo. O resto dos hidrácidos são fracos. Beleza? Essa aula aqui foi baseada em entender o início, assim, tipo, como são os ácidos, como é que é a forma de um ácido, as formas de classificação aqui, certo? Na sequência, a gente vai começar a ver a parte de nomenclatura, como você vai olhar uma fórmula de um ácido e vai encontrar o nome, ou o nome e encontrar a fórmula também, certo? E entender também alguns ácidos que estão bem presentes no nosso cotidiano aí, em lugares que a gente menos espera, certo? Eu optei por dividir essa aula em 2 vídeos, para não ficar algo tão extenso, ok? Ficaria um vídeo muito longo, acho que não é legal. Então, assim, se você quiser aprender um pouco mais, veja a próxima aula. Só peço que se esse conteúdo aqui te ajudou em alguma prova, se não entendeu nada que o professor falou, aqui você conseguiu, e se aqui você não conseguiu entender, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, já sabe, né? Aperte esse troço aí que eu tô precisando aí, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, tchau pra vocês, até mais, valeu, falou, abraço, fui!